dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no programa Saúde, programa que eu estava esperando. Antes de pedir os nossos patrocínios, já vou mostrar quem está aqui do meu lado. A gente estava com saudade do Dr. André Kuhn e ele veio, né, doutor? Vim, estou aqui disponível para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre mudanças de hábito, mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização e estética facial, Vital Professional Center, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, My Laser, depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Dr. André Kuhn, a gente vê que nas redes sociais o senhor tem mostrado e dividido muito conhecimento, mostrado que tem de evolução na ortopedia e tal. Mas vira e mexe o senhor fala sobre as mudanças de hábito. O que a gente pode falar para o pessoal que está nos vendo, está nos assistindo agora, que já está com medo de novo de uma Covid voltar ou alguns outros problemas? Bom, todos nós somos movidos por desafios e a ter que tomar decisões. A vida é um desafio, viver é um desafio diário, né? Nós nascemos e fomos programados para um dia morrer. Então a nossa vida tem uma finitude. O que a gente faz com o nosso corpo e com a nossa vida depende de ter atitudes. A tendência das pessoas, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, elas se sentirem um pouco inúteis na cadeia da cascata da família, serem um peso porque elas são dependentes de ajuda, de alguém, mas elas não se dão por conta que elas poderiam ser bem independentes, tendo que pequenas atitudes que já começam às vezes numa fase de transição pré-aposentadoria, já começa na sua vida, o jovem já começa, tem que planejar e pensar a velhice. As pessoas sonham e almejam muito com a aposentadoria, como se o dia que eu me aposentar eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e esquecem de viver enquanto estão na fase ainda produtiva. Vindo da aposentadoria, elas não se prepararam e elas não sabem o que fazer com o tempo ocioso. E esse ócio, em vez de ser criativo, muitas vezes ele é destrutivo, porque ele deprime, ele acomoda e o corpo vai entrando nesse jogo. E as substâncias químicas que o nosso cérebro produz, eles alimentam essa letargia. Então, o que a gente precisa? O que a gente está tentando conversar através desse programa? É como a gente motivar as pessoas a terem atitudes. Eu sempre gosto de brincar muito com meus pacientes, brincar no bom sentido, assim, de estimular e instigar eles durante uma consulta. Uma consulta médica, a gente tem ali 15, 20, 25 minutos para conhecer um paciente, ele nos conhecer e isso ser um desafio intrigante de motivação. E ter uma conversa muito proativa e tomando decisões em comportamento de condutas terapêuticas adequadas a cada caso. Mas, por exemplo, as pessoas chegam e me perguntam, doutor, o que eu faço? E eu sempre digo, que idade você tem? Elas, eu tenho 60 anos. Eu falei, não, você não tem 60 anos. Não, eu tenho 60 anos, doutor. Não, você não tem mais 60 anos. Você já perdeu esses 60 anos. Eles já passaram, não te pertencem mais. Você só vai ter o que vem pela frente. E isso vai depender da tua atitude. Então, as pessoas já... Opa, como assim? Eu nunca pensei dessa forma. Então, quanto que falta? A régua da vida, ela é medida em tempo cronológico de vida, mas muitas vezes nós encurtamos ou alongamos essa régua da vida. E essa mudança de hábitos, positivamente, pode espichar ou não, encurtar. Existem doenças fatais, como um câncer, como às vezes algumas coisas que a gente não espera. Mas a maior parte das doenças são preveníveis e tratáveis, desde que a gente tenha uma atitude proativa de conhecer o corpo e saber lidar com as situações. O que não pode é ficar em casa, resmungando da vida, dizendo que tem dor, que nada está bom. E isso nós precisamos motivar essas pessoas a encarar de uma forma diferente. Tem aquela frase que sempre dizemos que mente e corpo têm que ser saudáveis, né? E é o que o senhor traz sempre aos programas. Mas o doutor André Kuhn é ortopedista. Por que está falando sobre isso, doutor? Por que o senhor fala tanto sobre o todo? Porque eu sou ortopedista, mas antes de ser ortopedista eu sou médico. E ser médico é olhar o paciente.
é entender que eu não estou ali com um joelho na minha frente. Eu tenho uma pessoa que tem 2 joelhos. E essas pessoas precisam ser atendidas de uma maneira não é mais humanizada, mas é uma maneira mais próxima à sua necessidade. E nós precisamos encurtar essa distância. O paciente, muitas vezes, ele tem medo e vergonha de perguntar para o médico as coisas. Ele acha que ele não sabe falar as terminologias técnicas médicas. Não cabe ao paciente falar a terminologia. Cabe ao médico não falar terminologias técnicas e sim falar uma língua objetiva que o paciente, de acordo com o seu nível intelectual, entenda. E que aquela mensagem seja absorvida e transformada em atitude terapêutica. E muitas vezes uma palavra é muito mais terapêutica que qualquer remédio. Então, por isso que eu olho o paciente, eu motivo eles. Eu quero que as pessoas sintam que eu estou ali me doando naquele tempo de consulta a sua necessidade. E isso gera uma relação de confiança, porque ele vai entender que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Aquilo é para ele, aquilo é para o seu melhor. E nós precisamos que as pessoas tenham positividade, porque isso se transforma num efeito químico cerebral terapêutico. A maior parte das doenças psicossomáticas, elas são provocadas pela diminuição da autoestima. E quando a gente diz para uma pessoa, não, você é capaz de caminhar, você vai conseguir, começa uma quadra, faz 2, depois 3, descansa um pouco, faz mais um pouco, e quando você for ver, está caminhando 1 quilômetro, 2 quilômetros e assim por diante. Começa com uma bicicleta, faz 5 minutos, 10 minutos, e então tem várias maneiras de você estimular uma pessoa a quebrar aquela estagnação física. E isso faz com que o nosso corpo responda melhor, o sono melhora, a alimentação, a compulsão por carboidratos e açúcares diminui e assim por diante. A resistência cardiorrespiratória melhora, então tudo vai melhorando. E o mais importante que a gente tem que entender, o músculo é a nossa gasolina. Então não adianta ter uma articulação boa se não tem um músculo, né? E vice-versa, uma articulação ruim com um músculo bom funciona. Então, muitas vezes, ter uma boa massa muscular é um tratamento para artrose. Então, isso é importante entender. A artrose, que a gente vai falar na sequência também, e muito mais com esse doutor que a gente estava aguardando de volta conosco, o doutor André Kuhn. Até daqui a pouquinho. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
Estamos com o seu programa Saúde e hoje com o Dr. André Kuhn. A gente está falando sobre hábitos, mente, corpo, articulação, músculo. E, doutor, participação da família, diagnóstico, e se chega a precisar de uma intervenção cirúrgica, como mudar esses hábitos? O que o senhor vê no seu consultório? Bom, eu vejo muita coisa. Sabe que o consultório, ele é para a gente, muitas vezes, uma lição de vida. A gente vê bons exemplos de famílias espetaculares e a gente vê exemplos de pessoas que, às vezes, são banidas de uma sociabilidade por falta de atitude de suas famílias em acompanhá-los e dar o suporte necessário por uma terapêutica ou até mesmo uma confiança em tomar a atitude de uma terapêutica. Então, o que eu sempre digo? Acompanhe seu familiar. Vá junto com seu pai ou com sua mãe. Você não está perdendo um dia de trabalho. Você está talvez ganhando a vida do seu pai ou sua mãe, porque eles vão ter uma terapêutica adequada, vão ter o suporte da família necessário para quebrar aquela letargia em tomar uma atitude. É óbvio que uma pessoa mais velha, às vezes dependente do auxílio econômico da família ou do suporte de alguém ajudar a cuidar, ele prefere ficar silente e quieto do que achar que está incomodando e impedir ajuda. Ele não vai pedir ajuda, ele precisa que alguém enxergue que ele precisa de ajuda. E as pessoas vão cada vez caminhando menos, se movimentando menos, é a chama da vela que está apagando. E a gente precisa acender essa chama. Então, isso a gente trabalha muito numa consulta, que é o fator motivacional para a mudança e enxergar que se não tomar, aquele medo de ficar dependente vai acontecer. Que a cirurgia, muitas vezes uma prótese, eles têm medo. A cirurgia, posso ficar na cadeira de roda, vou ficar aleijado, se der uma infecção. Isso é conversa de comadre, bem claramente conversa de comadre. A realidade hoje de um procedimento médico, com exames pré-operatórios, avaliação de risco cirúrgico pré-operatório, com um paciente em condições ideais, a chance de complicar é muito pequena. E quando complica, eles são tratáveis. Então, a chance dele cair e se quebrar é N vezes maior ao longo dos anos em ter uma fratura e essa fratura castrar a vida do que o risco cirúrgico de tomar uma atitude para salvar a vida. Até já falamos, doutor. Isso é muito importante e o familiar tem que participar. Depois a consciência, como é que fica, né? Que a gente falou nos bastidores. Como fica? Então, isso é uma das coisas que a gente aborda muito. E em tomando atitude, e depois ajudar nas orientações, a levar para fazer uma fisioterapia, reabilitar. Porque hoje, as cirurgias de prótese, a gente tem protocolos de reabilitação muito precoce. O paciente opera, no outro dia ele está caminhando, de manhã e de tarde, fazendo fisioterapia. A gente usa muito analgesias, as técnicas anestésicas melhoraram muito. A gente usa alguns catéteres que a gente deixa num canal do nervo, no canal adutor, no nervo safeno, e que cada 24 horas a gente aplica analgésico. Então, o paciente sai já com confiança do hospital, ele sai caminhando bem, ele retorna normalmente com 2 semanas já abandonando o seu andador, deambulando, tendo a sua autonomia de volta. Mas na primeira semana ele já toma banho sozinho, ele já faz pequenas coisas, e eu sempre estimulo, olha, está com sede, não pede para o familiar trazer o copo d'água. Levante do sofá e vai lá na cozinha buscar o copo d'água. Isso é fisioterapia, isso é reabilitação, mas o familiar precisa entender isso. Se ele está junto e a gente explica, ele vai entender que ele não está sendo ruim em não trazer o copo d'água, ele está sendo bom em ajudar ele a fazer essa reabilitação e indo buscar o copo d'água. E assim por diante, deixar as pessoas sentir confiança. E isso é um desafio. Isso é uma mudança de atitude, é como encarar a vida. E não existe reconhecimento para a gente profissional melhor ao ver esse paciente 3, 6 meses, 1 ano depois de uma cirurgia, ou às vezes quando a gente opera os 2 joelhos, ou às vezes opera joelho, opera quadril, então eles operam coluna também. Essas pessoas sociabilizadas, autônomas, tendo uma qualidade de vida. Aquela pessoa que provavelmente teria sua vida encurtada porque ela ia ter alguma fatalidade em decorrência dessa sarcopenia, que é a perda de massa magra,
perdendo a sustentabilidade, iria cair dentro de casa e sofrer uma fratura, e essa fratura ia ser mórbida, ele está num outro patamar. Ele está viajando, ele está saindo. Eu atendi essa semana uma senhora que ela fez uma excursão com o marido, que já operou o coração, quase morreu em complicações cardíacas, e o sonho deles era viajar para a Europa. E ela viajou 9 países da Europa em 3 semanas. E ela veio feliz da vida. E ela é uma pessoa deprimida antes da cirurgia. É outra paciente. É outra pessoa. Parece que são pessoas totalmente distintas. Nasceu uma pessoa nova. E isso não tem dinheiro que pague para a gente essa felicidade profissional ao ver essa mudança, essa transformação. Então, por isso que a gente explica, vem aqui falar para as pessoas o quanto é importante quebrar desafios de mudança de comportamento. E olhar para a vida, olha, os anos que me faltam, será que eu vou ter coragem de dar bons anos ou eu vou tirar de mim o direito de viver melhor? E doutor, eu ia lhe interromper antes porque quando o senhor veio a primeira vez aqui, o senhor já trouxe um robozinho. E agora tem vários equipamentos novos que eu tenho acompanhado pela internet. Então, se o senhor já cuidava com toda a sua equipe multidisciplinar, que é o fisioterapeuta, até psicólogo, né, doutor? Sim. Tudo. E agora esses robozinhos novos, então, para recuperação melhor ainda? Sim, a tecnologia é uma coisa fantástica. Eu sou uma pessoa inquieta por natureza, é o meu jeito de ser. Eu gosto de sempre do melhor para o meu paciente. E as tecnologias, elas são algo transformadoras. Né? Eu fiz agora, faz 3 semanas, a primeira revisão de prótese de joelho por robótica na América Latina. Então, assim, é pro meu ego. Não é pro meu ego. É porque a gente dispõe de uma tecnologia que poucas pessoas têm em mãos e a gente tem hoje uma expertise profissional que poucas pessoas têm. Né? Nós ultrapassamos agora já mais de 200 casos de próteses feitas por robótica. Eu tenho feito muita prótese, a meia prótese, a unicompartimental, que a gente só troca um lado do joelho por navegação cirúrgica, que é um outro tipo de tecnologia. E em breve, provavelmente, nós teremos um segundo robô no Hospital São Vicente, dessa empresa que é europeia, para fazer prótese e ser um centro de treinamento para médicos brasileiros e médicos da América Latina em tecnologias de navegação cirúrgica e robótica. Então, isso me engrandece, mas engrandece o nosso serviço à cidade, é o resultado que nós estamos trazendo para as pessoas, né? Agora, dia 8 e 9 de dezembro, nós vamos fazer um meeting, que é um encontro com os principais especialistas em prótese de joelho do Brasil, aqui em Passo Fundo. Vai ser no Hotel Maitá. Nós vamos ter um close meeting, que é um evento praticamente fechado para 200 e poucas pessoas, e que nós vamos discutir desde o pré-operatório ao pós-operatório todo o manejo em cima de prótese. E Passo Fundo está se tornando uma referência nacional em lidar com esse tipo de procedimento, e todo mundo tem um respeito. A gente está criando uma respeitabilidade conceitual em termos de estrutura hospitalar e médica. Viram? Daqui um pouquinho a gente volta, terceiro bloco, e tem mais novidades para contar.
escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização e estética facial. Vital Professional Center, Dr. André com cirurgia do joelho, My Laser depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Terceiro bloco, e a gente quer muito mais com o Dr. André Kuhn, vem muita novidade por aí que a gente vai aprontar, que aqui nos bastidores já cresceram ideias. Mas, doutor, vamos falar sobre o que a gente estava falando, sobre a tecnologia e toda essa equipe que o senhor tem para trazer um tratamento todo humanizado e diferenciado para cada pessoa que chega até o senhor. O que é importante? A gente tem dado hoje um suporte e é um trabalho que a gente vem desenvolvendo para tornar ele efetivo 100% para todos os pacientes, é ter um acompanhamento psicológico. O que a gente observa? Esse período pré-cirurgia, ele é muito ansiogênico. E a ansiedade, ela gera contraturas e desencadeia mecanismos de defesa e dor. E quando um paciente ele chega no hospital mais tranquilo e ele é bem acolhido e bem recebido, ele não percebe que ele está indo para a sala de cirurgia, ele vai tranquilo, ele vai light, ele vai menos sofrido. Essa angústia de espera, ela às vezes, aquelas horas se transforma em dias na cabeça. E ao mesmo tempo, o pós-operatório, quando ele tem noção do que vai acontecer, que mais profissionais estão envolvidos com ele, dando suporte e explicação para o familiar que está junto ali, isso muda drasticamente o pós-operatório. É outro paciente. Ele não é um paciente abandonado a uma cama de hospital. Ele é um paciente que está se recuperando numa cama de hospital em plena sinergia, né? Energia e sinergia positiva para dar um resultado funcional para ele. É o fisioterapeuta que vai de manhã e de tarde, é o pessoal da enfermagem que já tira ele da cama e ajuda ele a sair da cama para ele fazer o exercício, ir no banheiro. Ele vai tomar banho. Ele não vai tomar um banho tcheco de paninho na cama do hospital. Ele vai ir para baixo do chuveiro. Que ninguém gosta. A gente procura usar curativos que são impermeáveis, em que ele pode molhar. Então ele não tem problema de molhar a ferida operatória. Então tem várias coisas pequenas que fazem uma diferença grande, né? E muitas vezes é atribuído ao cirurgião uma responsabilidade de tudo. O cirurgião não faz tudo. A gente faz a cirurgia, mesmo a cirurgia a gente faz em equipe, né? Então eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, eu sempre dou nas minhas aulas, que talento não ganha jogos, mas uma equipe ganha campeonatos. E isso é um campeonato, que nós ganhamos esse jogo da doença trabalhando em equipe, tendo pessoas com o mesmo objetivo. Todo mundo, o paciente, a família, o médico, todos os profissionais envolvidos. A própria enfermagem, ela se sente valorizada no hospital, quando ela vê que as pessoas estão felizes. Ela se sente desvalorizada e desmotivada quando todo mundo reclama e é só bronca. Paciente com dor, cara azeda, não funciona, náusea. Então, vai lá, faz o anestesista, passa no outro dia, faz o bloqueio. Passa 48 horas depois, faz outro bloqueio. Se está sem dor, tira o catéter. E a pessoa está bem, pode ir para casa. Que vai acontecer. E ela sabe que isso vai acontecer. A gente fica e ela tem confiança que isso vai acontecer. Muda completamente o pensamento cerebral. Muda o ambiente. Fica confiante. Fica confiante. Se sente seguro. Isso tudo é fundamental. E a gente procura trabalhar isso. Quando esse paciente retorna, essa semana eu tirei pontos de 3 pacientes que eu vi no mesmo dia que eu tinha feito prótese deles por robótica. E era uma senhora de 60 anos, um senhor de 82, 83 anos de idade e uma senhora de 80 anos. Os 3 vieram praticamente carregando o seu andador, com medo de que pudesse ser repreendido por estar vindo sem. Mas numa felicidade. Por quê? Porque eles entenderam o propósito e aquilo deu um resultado fantástico. E com menor dose de analgésico necessária.
eles não tinham dor e mobilidade articular boa. Então é diferente de um paciente inseguro, que ele tem medo, que ele não confia. Então isso é outro pós-operatório. A hospitalização é um acolhimento para deshospitalizar, mas com um olhar de recuperação. Não é operar e largar para a rua, mas sim devolver ele à sociedade em plenas condições. E é um time, né, doutor? É um time, é um belo time. Um belo time que vocês estão sempre se desenvolvendo. E como o senhor falou, não é estrelismo, e sim para trazer o melhor. Não, estrelismo é ego de pessoas, né? Eu acho que assim, na medicina, a medicina não é para o ego. A medicina é para a sociedade, é para as pessoas, e ela tem que trazer resultado àquilo que ela se propõe. E no programa de hoje, doutor, o que a gente não pode deixar de dizer para quem está nos vendo? Tenham atitude, desafiem-se, saiam do marasmo que está comendo a vida de vocês. Saiam do sofá, procurem um profissional, façam uma boa consulta, façam um bom planejamento terapêutico. Não significa que o seu caso seja cirúrgico, ele pode ser de tratamento clínico, mas mudanças de hábitos são necessárias, elas são vitais, porque o não mudar é desistir. Não desista da vida, viva, a vida é boa. E é ótima se a gente for cuidado por uma equipe tão maravilhosa como a do senhor. É isso que a gente gosta de trazer aqui no programa Saúde. Os melhores especialistas que estão fazendo história no Brasil, América Latina e mundo, porque o senhor viaja o mundo inteiro, né, doutor? Viajo bastante. E até a próxima, porque tem especiais vindo aí. Isso aí. Até mais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.